Vocês. Então, nas nossas últimas aulas, a gente estava falando sobre modelos atômicos. O último modelo atômico que eu enviei para vocês, ele diz que é o modelo atômico de Bohr, que é exatamente o modelo atômico mais próximo do que a gente usa hoje, tá? Que é próximo da mecânica quântica, tá? Para esse modelo atômico de Bohr, vão aparecer coisas bem significativas e importantes que a gente chama então de teoria dos níveis de energia. Então, ao contrário dos modelos atômicos que a gente tinha antes, aqui a gente vai ter a posição da eletrosfera, os elétrons circulando ao redor do nosso núcleo e no que a gente chama então de níveis de energia. Então, vou abrir aqui um modelinho para vocês. O que a gente tem no nosso núcleo, então a gente continua tendo os nossos prótons e os nossos nêutrons, e ao redor a gente vai ter os nossos elétrons na eletrosfera. Esses nossos elétrons, eles vão estar circulando na eletrosfera em regiões bem definidas. Essas regiões bem definidas, a gente pode falar que são órbitas, níveis ou camadas. As três coisas significam a mesma coisa. O que a gente precisa identificar é que cada um desses elétrons, ele vai estar exatamente em uma dessas camadas. E eles vão estar circundando ao redor desse nosso núcleo, tá? Esses nossos níveis de energia, depois a gente vai ver bem certinho onde que acontece cada um deles, tá? Quero que vocês grifem algumas coisas aqui para ficar bem claro da gente compreender como que acontece esse modelo atômico, tá? Então, a primeira coisa, a teoria proposta por Bohr afirmava que os elétrons se moviam em órbitas circulares e em níveis fixos de energia, ou seja, em regiões bem definidas sem perder ou ganhar energia. Gente, grifem essa parte de órbitas circulares, puxa uma flechinha lá e escreve níveis ou camadas, porque essas três palavras vão aparecer muito como sinônimas para vocês, tá? Outra coisa que eu quero que vocês grifem ainda na página 45 é essa parte aqui, ó. Ou seja, as camadas mais próximas do núcleo apresentam menor energia, aumentando à medida que se afastam dele. Isso daqui é uma das coisas mais importantes quando a gente for pensar nesse modelo atômico. Quanto mais longe do núcleo, maior é o nosso nível de energia. Isso daqui, ele não corresponde exatamente ao nosso mundo macroscópico. Lembrem que quando a gente pensa num átomo, a gente está no mundo nanoscópico, então a gente não consegue ter as mesmas características que a gente teria em um mundo macroscópico, tá? Então, quanto mais longe do núcleo, maior vai ser a nossa energia, tá? Então, a gente tem essa representação que ele vai falar o que acontece quando o nosso átomo ele absorve ou ele libera essa energia. Então, o que a gente tem aqui é a nossa energia, ele pode absorver essa energia. Como que um átomo absorve energia? A partir de fonte de calor, de uma fonte luminosa, a partir de eletricidade, a partir de luz. Ele vai receber essa energia. Ele vai ficar eletricamente excitado, tá? Então, quando ele ficar excitado, ele vai pular de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Afinal, ele vai estar absorvendo uma quantidade maior de energia. Então, ele sai de um nível mais próximo do núcleo para um nível mais afastado do nosso núcleo, tá? Isso acontece somente quando o nosso átomo sofrer esse processo que a gente chama de excitação eletrônica, tá? Que é o quê? É receber essa energia e aí ele vai para um nível de menor energia para um nível de maior, ok? Quando ele retornar, ele vai ter que liberar essa energia que ele recebeu. E quando ele libera essa energia que ele recebeu, vai ser sempre na forma de luz. Então, essa forma de luz, essa luz vai variar de elemento químico para elemento químico, tá? Então, a partir disso daqui, a gente consegue até determinar, por exemplo, os fogos de artifícios. E para isso daqui, eu vou mostrar para vocês, vou mandar um videozinho que eu fiz esse teste de chama para ficar bem claro, que é esse experimento que ele fala aqui para vocês. Depois eu quero que vocês deem uma olhadinha, mas é importante que vocês lembrem que cada elemento químico ele vai ter uma coloração específica. Então essa coloração vai ser de acordo com os elementos que compõem aquele nosso sal, aquela nossa substância que a gente vai estar participando. Beleza? Com isso a gente finaliza então todos os nossos modelos atômicos, tá? Eu espero que vocês montem lá um mapinha ou façam algumas características para vocês lembrarem, tá, desses nossos modelos, mas vamos recapitular. Primeiro foi o Dalton, então átomo, uma esfera maciça e homogênea. Segundo vem Thomson, no qual a gente surge então as primeiras cargas elétricas. Então a gente tem que o nosso átomo ele tem uma parte que é positiva e uma parte que é negativa. Depois disso, a gente vai para Rutherford, que rompe a ideia de o átomo ser maciço. Então, ele diz que a gente tem mais espaços vazios do que preenchido no nosso átomo. E depois a gente chega, então, finalmente no modelo atômico de Bohr, que a gente tem, então, os nossos níveis energéticos, tá? E aí, aqui a gente tem o quê? A posição dos nossos elementos, a posição dos nossos elétrons bem definidas em cada modelo atômico, tá? Então, façam lá um esqueminha para ficar mais fácil de vocês lembrarem sobre cada um desses modelos, ok? Eu vou dar
um salto de páginas e depois eu volto, só porque vai ficar mais fácil de vocês compreenderem se eu fizer esse processo, tá, gente? Então, eu tô indo lá pra página... Opa, achei que era da 52, mas não era. Eu tô indo lá pra página... Essa daqui, 52. Isso mesmo, 52. Tá, gente? Então, aqui na 52, a gente vai começar a ver que dentro do nosso átomo a gente tem o quê? Os elétrons, os prótons e os nêutrons. Essa daqui é uma tabelinha que diz respeito para a gente compreender o que a gente tem dentro, então, do nosso átomo. Então, o que a gente tem? Os elétrons, que estão na eletrosfera. O símbolo que a gente usa para ele é o E e a carga negativa. E a massa dele é desprezível. A massa do elétron ela é tão pequena que a gente fala que ela é desprezível. Um exemplo bem simples. Eu vou em cima de uma balança. Eu vou ter uma determinada massa. Faz diferença se eu tiver com brinco ou sem brinco? Não. A diferença de massa que vai dar lá na minha balança ela é praticamente desprezível. Se é que ela vai dar alguma diferença, né? Então, com isso, a gente consegue determinar que a massa do elétron ela é tão pequena que a gente pode considerar ela como desprezível, tá? Aí a gente tem, então, os nossos prótons. Os nossos prótons, eles se encontram, então, no nosso núcleo. São simbolizados pela letra P, tem carga positiva. E a gente fala que ele tem uma massa 1. Essa massa 1 é apenas para a gente caracterizar em relação ao nosso elétron, tá? Então, vale uma unidade. E o nosso nêutron, ele também se encontra no núcleo. O símbolo é N, ele não tem carga, afinal ele é neutro. E a massa dele também é 1. Então, observe, o elétron ele tem uma massa desprezível. Mas em relação ao próton e ao nêutron, a gente tem equivalência dessa nossa massa. E considerando o quê? Quem que vai dar massa para o meu átomo? Observando meu quadro, fica bem claro que a gente consegue identificar o quê? Que quem vai dar massa para esse meu átomo é o próton e o nêutron. Então, esses dois são responsáveis pela massa do meu átomo. Ok, gente? Então, chegando nisso, a gente tem essa equaçãozinha, que A é o valor do nosso número de massa, é igual a P mais N. O P é o nosso número de prótons e o nosso N é o nosso número de nêutrons. Então, observe, sempre que eu quiser encontrar a massa do meu átomo, eu vou usar aqui que A, que é o meu número de massa, é igual ao meu P, a quantidade de prótons que ele tem, mais a quantidade de nêutrons que ele tem. Com isso, a gente vai conseguir, então, determinar qual é o valor da nossa massa, tá? Aí aqui tem mais algumas características bem importantes pra gente, tá, gente? Que é o quê? O átomo, ele é um sistema eletricamente neutro. Se ele é um sistema eletricamente neutro, significa o quê? Que a quantidade de cargas positivas tem que ser obrigatoriamente igual à quantidade de cargas negativas. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Então, o átomo é um sistema eletricamente neutro, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Significa o quê, gente? Que se meu átomo tiver 10 prótons, ele obrigatoriamente ele tem que ter 10 elétrons. Isso se ele for neutro. De maneira geral, quando a gente for estudar, a gente vai ver que eles são neutros. Então, sempre que meu átomo for neutro, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons. Sempre. Porém, a quantidade de prótons e de nêutrons não precisa ser a mesma. Ela pode variar, até pelo fato do quê? Dos prótons ser carga positiva e os nossos nêutrons serem nêutrons, tá? Então, isso a gente sempre precisa definir. Quantidade da minha carga. Se eu tenho lá 10 prótons, eu tenho que ter obrigatoriamente 10 elétrons, se esse meu átomo ele for neutro. Ok, gente? Aqui ele vai falar um pouquinho também que a gente usa uma definição também diferente para prótons. Na maioria das vezes, e é o que a gente vai estudar no nosso próximo conteúdo, é o quê? Que o nosso número atômico ele vai ser representado pela letra D. E a gente vai falar então que isso representa um elemento químico que é o nosso número atômico. Muito, muito, muito importante, tá, gente? O nosso número atômico, que é representado pela letra Z, ele funciona como a identidade do nosso átomo. Toda vez que eu mudar esse meu número atômico, eu também vou estar mudando quem é o meu elemento químico. Então, por isso que é essencial a gente identificar que a quantidade de prótons representa o nosso número atômico. Se a gente mudar esse nosso número de prótons, eu também estou mudando obrigatoriamente o meu número atômico, tá? Então, mudei a quantidade de prótons, mudei meu número atômico, mudei também quem é o meu elemento, tá? Eu sei que são bastante informações, mas tudo fica mais claro, não fiquem apavorados, tá, gente? Aqui a gente vai ver uma representação e eu vou deixar então para a gente compreender o que. Sempre que a gente pensar numa forma de a gente representar, a gente vai usar um elemento químico para a gente representar ele. Ele sempre vai ter um símbolo, que são aqueles símbolos que eu já tinha falado para vocês, tá? Que são os símbolos da tabela periódica.
Então, a gente vai usar como essa nossa representação, tá, gente? Sempre dessa forma como tá lá na página 54. Em cima vem o nosso A, embaixo vem o nosso Z. Então, em cima o nosso valor de massa, embaixo o nosso número atômico. E o nosso E aqui é o nosso símbolo. Então, esse daqui fica bem claro para a gente identificar, tá? Na próxima aula eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso e vai ficar com certeza mais claro, tá? Beijo, pessoal! Até a próxima!